impermeabilização ela é uma disciplina um pouco negligenciada pela construção civil, infelizmente, mas é uma das situações que mais dá patologias. Hoje nós estamos com um programa muito interessante no Brasil, principalmente voltado à questão de atualização de normas, né? Nós temos a 9574, que é de execução de impermeabilização, a 9575, que é de projetos, mas que hoje nós estamos, né, juntamente com um grupo a nível nacional, onde nós estamos fundamentando melhor essas normas, ou seja, vamos ter agora uma nova norma-mãe, que vai ser somente 9575, onde teremos tanto a parte de projetos, execução, manutenção e outras situações dentro dela. Então, só para vocês entenderem que atualmente esse é um tema extremamente importante e vocês precisam estar atualizados referente a ele, tá? Na palestra de hoje, como vocês são, acredito que a maioria seja alunos da graduação, eu não sei se vocês chegaram a ter contato sobre impermeabilização na grade curricular de vocês, mas eu vou estar explicando alguns conceitos que podem ser um pouco básicos e chegar, talvez, em alguns mais avançados, certo? Mas antes de a gente falar sobre impermeabilização, a gente precisa falar sobre projeto, tá? O projeto de impermeabilização é um projeto que, às vezes, ele não é muito discutido internamente entre as construtoras, às vezes eles não têm um projeto de impermeabilização, porém, se nós formos verificar hoje a norma de desempenho, a norma de desempenho, ela pede que tenha uma vida útil de projeto, que nós vamos estar vendo daqui a pouco, o que significa que, perante a norma, é necessário ter um projeto de impermeabilização. Tá? Depois disso, nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de dimensionamento. Né? Vou explicar para vocês que não é simplesmente colocar qualquer produto, né, na construção, isso vai depender de vários fatores. E, por fim, nós vamos entrar um pouco na parte de fundamentos dentro da impermeabilização, onde eu vou estar falando sobre sistemas, produtos e camadas que compõem ele. Tá? Algumas pessoas acho que nunca viram um projeto de impermeabilização e como que funciona. Bom, ele nada mais é do que um projeto complementar, conforme vocês conhecem um projeto elétrico, um projeto de sanitário, um projeto de estruturas, nós temos um projeto de impermeabilização onde os produtos serão dimensionados para cada área específica, onde cada produto a gente tem que verificar o consumo apropriado, e não necessariamente que a gente ainda vai seguir a ficha de um fabricante, por exemplo. Tá? E o que compõe um projeto de impermeabilização hoje? Ele compõe a parte de desenho gráfico, então, o que nós estamos sempre acostumados aqui na engenharia civil são as plantas baixas, cortes, detalhes. Então, tudo isso ele é muito completo dentro de um projeto para que cada ambiente ele seja impermeabilizado da melhor forma. Tá? Dentro desse projeto, nós temos que ter algumas informações importantes, tá? Quando falamos de impermeabilização, nós não podemos atentar somente ao produto impermeabilizante. É muito comum o pessoal falar em obra, que provavelmente vocês já fizeram algum estágio, e verificaram, passe uma argamassa polimérica nesse local. Né? Mas quando a gente fala passe uma argamassa polimérica, a gente precisa saber, mas qual é o meu substrato? Vai ter uma proteção mecânica? Qual é o consumo? Qual a espessura do filme seco? Quantos anos essa impermeabilização vai durar? Tá? E uma dessas informações que são básicas hoje dentro de um projeto de impermeabilização é nós sabermos principalmente as espessuras que compõem o nosso sistema de impermeabilização e não somente o material impermeabilizante. Então, aqui nesse caso, nós temos um exemplo que teríamos uma camada de uma regularização de superfície, logo a gente vai para maiores detalhes sobre isso, com tal espessura, e a minha impermeabilização com, por exemplo, 0,3 centímetros, a espessura do nosso sistema vai ser de 3,3. Isso aqui é extremamente importante, principalmente na questão de compatibilização. Tá? Hoje nós trabalhamos com o projeto em BIM, então toda a parte do modelo ele precisa estar dentro da arquitetura, dentro da estrutura,
todas as disciplinas. Então, existe uma certa compatibilidade entre os projetos. E se a gente não fornece essa informação que aqui está em planta baixa, que poderia ser extraída através do UFC, por exemplo, isso pode acontecer, e não muito difícil de encontrar, ambientes que o ambiente externo está mais alto que o ambiente interno. E aí a gente verifica ali que acaba entrando água para dentro do contaminante, tá? Então, nós temos aqui a espessura do sistema é extremamente importante, temos que estar identificada cada área, seja um banheiro, uma área técnica, uma laje descoberta, qual vai ser o sistema de impermeabilização, lembrando que esse sistema está vinculado a uma legenda, tá? Como, por exemplo, aqui nós temos cores, aqui nós temos números, e aqui a gente também precisa informar o quanto nós vamos subir com essa impermeabilização no rodapé. Ah, eu posso subir o quanto eu quero? Não, tá? Existem normas que dizem a quantidade mínima que você deve subir. Por exemplo, hoje nós falamos de pelo menos 20 centímetros do nível acabado. Mas isso tem toda uma questão de compatibilização. Por exemplo, se eu tenho uma mureta de 30, então eu vou subir 30 e fazer o arremate no topo. Tá? Então, aqui nós temos um exemplo de uma legenda de uma impermeabilização, onde temos os números do sistema, né, conforme eu apresentei para vocês. Temos o nome técnico, tá, desse material e o consumo que foi dimensionado para ele. Infelizmente, aqui está no PDF, no PowerPoint, não era para estar essa tabela aqui na frente, tá? Mas aqui vocês podem perceber que nós temos uns sistemas que são compostos, né? Então, são sistemas que, às vezes, nós necessitamos de mais um tipo de impermeabilizante. Então, no caso, quando a gente vai fazer uma impermeabilização com manta asfáltica, eu acho que isso é bem comum, vocês já devem ter visto. A manta asfáltica, nós precisamos de um primer, nós precisamos verificar que tipo de aderência ele vai ter, se vai ser com um maçarico, se vai ser com asfalto oxidado modificado, quantos quilos a gente vai precisar colocar de asfalto. Tá? Então, quando a gente fala de impermeabilização, nós também temos que ter em mente que não é simplesmente só um produto, na maioria das vezes. Nós vamos fazer uma composição desses produtos, tá? Além disso, dentro do projeto, nós temos que ter esse levantamento de materiais e serviços, né? Onde a gente vai estar, principalmente por uma questão de logística de obra, às vezes nós não temos almoxerifado que é grande, que consiga suportar, colocar todos os produtos de intervenção. Então, é interessante a gente fazer essa divisão de áreas por pavimento, até principalmente para que seja mais fácil a parte de medição técnica, medição financeira depois. Certo? Aqui nós temos mais alguns exemplos, né? Então, além do que eu comentei com vocês, né, o sistema de impermeabilização, o projeto de impermeabilização precisa conter o sistema como um todo. Aqui nós precisamos também fazer análise de caimento. Tá? Então, no projeto de impermeabilização, nós somos obrigados a fazer um diagrama de caimento, onde nós vamos sempre posicionar os nossos raulos, conforme o dimensionamento, né, pelo projeto hidráulico e sanitário, e a partir dele nós vamos verificar se os caimentos estão adequados, se tem um atendimento à norma, por exemplo, 0,5% de caimento dentro de ambientes internos, 1% para ambientes externos, ou até mesmo 2% quando temos alguns produtos diferenciados, como resinas acrílicas, tá? E a partir daí que nós fazemos esse diagrama de caimento, nós conseguimos verificar o HMR. O que é um HMR dentro de um projeto de impermeabilização? Ele é a altura máxima de regularização e vai ser, dentro das nossas camadas, a parte que ela tem variação. Tá? Então, vamos supor que aqui no meu ralo, nós começamos com uma regularização, vamos falar talvez de contrapiso, alguns entendem assim, de 2 centímetros, e conforme eu vou me distanciando desse ralo, obrigatoriamente eu vou precisar de uma queda. Tá? E essa queda, como eu falei, ela é vinculada à questão de porcentagens, e a partir disso, a gente tendo esse HMR, nós conseguimos verificar e fazer uma compatibilização com os demais projetos. Então, imagine que aqui nós tivéssemos uma porta, aqui só de HMR nós teríamos 8 centímetros, mais a espessura da impermeabilização,
que estaria colocado aqui, por exemplo, e se tiver mais uma proteção mecânica. Então, vamos supor que aqui nós temos, hipoteticamente, tá, uma espessura máxima de 15 centímetros. E nesse caso específico, não foi conversado com a estrutura, não foi deixado um rebaixo de laje, e o nosso contrapiso interno é de 10 centímetros, vamos supor. Ou seja, na minha porta, eu já vou ter uma espessura muito maior do que meu contrapiso interno. E é aqui que a gente começa a fase de compatibilização com outros projetistas para verificar as questões de viabilidade de mudança. Ah, se precisa, existe a possibilidade de rebaixar a estrutura, existe a possibilidade de nós remanejarmos esse ralo que a hidráulica colocou. Claro, isso não envolve somente esses, envolve a questão de produto, arquitetura, design, às vezes o empreendimento, ele já foi até mostrado as imagens de venda. E aí, como que a gente faz para solucionar esse tipo de situação? Mas com o projeto de impermeabilização, a gente já consegue fazer isso antes da execução. Muito melhor do que realmente, a hora que chega na obra, a gente se deparar com uma situação como essa. Tá? Isso aqui agora é um caso particular da nossa empresa, que além de nós entregarmos uma área específica por pavimentos, uma área geral, nós também gostamos de especificar cada área, tá? Então, isso aqui é até uma dica para vocês, se alguém quiser seguir nessa área, porque quando vocês vão fazer a execução de uma intervenção, vocês vão se deparar que, às vezes, é necessário fazer medições, ou até mesmo um diário de obra, e aí a gente acaba se perdendo um pouco. Então, aqui nós temos geralmente um passo a passo de todas as etapas que vai ser feito em determinado local. Nesse caso desse projeto aqui, então nós temos esse local que é uma praça do Alto Churrasqueira, por exemplo, com esse sistema, que vai ter a legenda explicando quais são os produtos da implementação, todo o nosso sistema impermeabilizante, as nossas áreas específicas para cada etapa. Então, uma regularização de superfície, pintação horizontal, a preparação de superfície vertical, depois a gente vem com primer, vemos com asfalto e assim por diante. Tá? Então, como eu disse para vocês lá no começo, é extremamente importante que a gente também tenha detalhes, tanto genéricos quanto específicos da impermeabilização, principalmente quando são sistemas não convencionais. Quando eu digo não convencionais, a gente está falando de alguns sistemas inovadores, por exemplo, Manton Fibra. Manton Fibra ele é um sistema extremamente bacana, que utiliza em subsolo, mas não é asfáltico. Temos a membrana de poliuretano, embora ela não seja tão nova. Hoje, no Brasil, as pessoas estão se aderindo um pouco mais a ela, mas são produtos específicos que merecem também detalhes específicos. Então, tudo isso precisa estar dentro do projeto para que a execução ela seja de uma melhor forma. E, é claro, a gente também não pode deixar de ter como um, algo coadjuvante às nossas plantas, o nosso memorial descritivo. E o que deve constar dentro do memorial descritivo de um projeto de impermeabilização? A gente, primeiro, tem que definir, né, a questão do empreendimento, qual foi a metodologia utilizada, todos os sistemas de impermeabilização que vão estar contidos nesse projeto, não só da camada que ela é o material impermeabilizante, mas também como um sistema, preparação, regularização, proteção mecânica e assim por diante. Hoje, um dos assuntos mais importantes que nós estamos debatendo sobre a impermeabilização é a questão do plano de manutenção. Muitas vezes a impermeabilização ela não é confinada, ou seja, não tem uma proteção mecânica, seja em concreto, até mesmo em contrapiso com argamassa. Em alguns casos, a gente pode colocar o revestimento cerâmico diretamente sobre a impermeabilização. Alguns podem ficar expostos. E aí, quando nós temos essas impermeabilizações que são expostas, a gente precisa de um plano de manutenção para que a gente consiga chegar na vida útil do projeto que eu vou apresentar daqui a pouco. Outra questão extremamente importante é a questão das características técnicas dos materiais, como eu estou mostrando aqui para vocês. Então, quando a gente coloca dentro de um projeto, não é qualquer produto que pode ser comprado. Isso até é uma questão que pode acontecer, de um fabricante falar que o produto, não, ele é similar. Quando a gente faz um dimensionamento, uma impermeabilização, o produto ele não pode ser similar, ele tem que ser equivalente. E quando a gente trabalha com a impermeabilização, a gente tem um dimensionamento,
que geralmente ele é vinculado a algum fabricante, por exemplo. Não necessariamente que a construtora ela precise comprar aquele produto daquele determinado fabricante, mas ela vai fornecer uma vida útil, que é uma vida útil de referência para nós entrarmos dentro do cálculo para fazer o dimensionamento. E pode acontecer de algum outro fabricante ter uma vida útil diferente. Isso vai acarretar no final da vida útil do projeto. Tá? Bom, então eu só mostrei um pouquinho para vocês ali sobre essa questão de como é um projeto de implementação. Acredito que muitos não tinham visto, nem sabiam que existia. Tá? E quais são as importâncias que nós temos de projeto de implementação? Então, a gente começa pela parte de estudo de viabilidade técnica comum. Aqui a gente vai verificar os melhores materiais com o custo mais acessível que consiga atender a norma. A gente vai verificar, fazer essa previsão de custos, e geralmente é uma disciplina que acaba tendo um certo aditivo em obra, que as pessoas não esperam, começa a fazer uma impermeabilização, às vezes ela não foi bem executada, às vezes não tinha um projeto para explicar como era, tem que refazer essa impermeabilização, e acaba que o custo da obra acaba agregando ali no bolso da construtora. Compatibilização, como eu falei para vocês, então a gente precisa sim compatibilizar o projeto de Inter com as outras disciplinas, não é simplesmente só colocar qualquer produto também. E agora, a parte mais importante, que isso aqui é o que está em alta hoje no Brasil, que é o dimensionamento adequado, porque até então, alguns anos atrás, alguns projetistas não dimensionavam a intervenção, e depois de 2013, com a norma de desempenho, e, ou seja, com a necessidade de nós entregarmos a vida útil de projeto, chamamos de RUP, outros de VUP, existe hoje uma necessidade de um memorial de cálculo que precisa ser realizado. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o dimensionamento conforme a norma de desempenho. Quando a gente fala de dimensionamento, nós não estamos falando somente do produto correto no local correto. Tá? Nós estamos falando de quanto tempo esse produto ele tem que durar. Tá? Acontece muitas vezes, isso é muito comum de acontecer, tem várias consultorias sobre isso, de várias patologias aparecerem numa obra, geralmente nova, tá? Falando de uma obra que foi entregue há 2 anos, 3 anos, e com bolhas, com partes de condensação de água entrando dentro dos poros do concreto, ocorrendo corrosão da armadura, enfim. E aí, quando você geralmente vai fazer uma análise dessa numa obra, a primeira coisa que você pergunta, e o projeto? Vamos analisar o projeto. Aí aqui a gente tem duas situações. A gente não teve projeto. Pô, aí fica bem complicado. E aí, quando a gente tem o projeto, a gente consegue verificar se os produtos estavam adequados. E se eles estavam no dimensionamento que realmente iria durar X anos. E aí acontece que, na maioria das vezes, até então, não existia isso. Isso tornava um problema. Tá? Então, aqui a gente consegue ver alguns exemplos ali de patologia que podem estar acontecendo ocasionalmente por conta de infiltrações. Tá? Então, aqui, ó, especificações inadequadas. Isso aqui é um clichê dentro de obras, que são as pessoas passarem produtos errados em um teto de um reservatório. O que eles fazem? Dependendo do produto que nós utilizamos em parede e piso, eles são cimentícios, por exemplo, eles são abertos à difusão de vapor. Se eu passar esse mesmo produto no teto, onde eu não tenho líquido, mas eu tenho uma grande concentração de água, pode acontecer, mesmo com o teto impermeabilizado, dessa água pelo nódulo de vapor acabar entrando pelos poros capilares do concreto, provocando corrosão da armadura, expandindo e tendo toda uma parte de desplacamento desse teto do reservatório. Tá? Então, o projeto ele tem que estar vinculado a uma especificação adequada. Certo? Falta de informações. Né? Então, às vezes, falta alguma informação que seria extremamente importante, que são alguns sistemas que, teoricamente, seriam básicos dentro do sistema de comunicação, mas a gente nunca pode levar em consideração que as pessoas têm esse conhecimento. Então,
o projeto e a execução, ela devem estar caminhando juntas. Então, o projeto ele precisa mostrar todas as informações que são relevantes para que a execução consiga realizar. Por exemplo, um perfil hidroexpansivo, que entre as concretagens de veja, que nem seria pós a concretagem, a gente está falando já na concretagem. Então, nós temos a concretagem, né? E aí, depois que faz a cura, a gente vai precisar continuar essa concretagem. A gente tem que indicar um perfil expansivo, por exemplo, antes de vir um novo concreto. Se a gente não faz, se a gente não tem esse tipo de informação dentro de um projeto e é executado errado, vai acontecer um monte de patologia, tá? Questão de fluorescência, principalmente. Falando na inflorescência aqui. A impermeabilização, tá? Ela não está focada somente na parte de estanqueidade. E quando a gente fala de estanqueidade, nós estamos falando da água não vazar. Seria isso, tá? Estou falando aqui num português bem claro para vocês. Só que se a gente não tem conhecimento sobre o produto que a gente está utilizando e se nós não temos conhecimento sobre todo o sistema que engloba esse produto, você vai estar consertando algo e piorando o outro, né? Então, aqui é um clássico de piscina. Muitas vezes, chego na obra, estou com problemas no meu revestimento aqui. Está muito feio, acho que está tendo infiltração. Chego na obra, eu olho, por exemplo, essas imagens aqui, vejo essas manchas brancas e tudo mais, analiso, essa piscina está numa laje elevada. Então, embaixo tem alguma coisa. Que é um subsolo, é garagem, vamos dar uma olhada. A gente olha lá, não tem infiltração embaixo, nas laterais não tem, só existe essas manchas aqui. Isso, gente, não está tendo uma infiltração. O que está acontecendo aqui é um processo patológico que não foi prevenido anteriormente, porque provavelmente alguém não pensou que o sistema de impermeabilização que foi aplicado poderia ocasionar isso. E o principal, não deu uma solução. Tá? Então, um exemplo comum, dentro dos nossos projetos de impermeabilização, quando a gente trabalha com uma manta asfáltica, por exemplo, dentro de uma piscina, e nós vamos ter uma espessura ali, que precisamos de uma proteção mecânica antes da gente vir com o revestimento, eu peço para passar uma argamassa polimétrica, por exemplo. Mas é para ter uma estanqueidade por questões de infiltração? Não. Não é para não deixar a piscina vazar, porque o dimensionamento da estanqueidade foi lá que é no asfalto. Aqui eu estou prevenindo que essa água, por algum motivo, ela entre pelo rejunte, talvez não foi muito bem feito, ou já passou o prazo de validade dele, ele acabou entrando dentro dessa proteção mecânica de 3, 4, 5 centímetros, né? E acabou ocasionando uma inflorescência, né? Os cálcios acabaram vindo aqui para a superfície. Então, quando a gente fala de impermeabilização, a gente tem que estar focado no que ela também pode provocar. Tá? Falta de caimento dos ralos, isso aqui é algo extremamente comum também. Quando eu participava de uma empresa que fazia toda a parte de planejamento e gerenciamento da execução da impermeabilização, esse era um dos pontos que eu mais pegava no pé do pessoal. Tá? Porque hoje nós temos um projeto, conforme vocês podem verificar aqui, existe como devem ser feitos esses caimentos adequados. Em muitos casos, foi feito um estudo, veja que nós temos ralos pretos, ralos vermelhos e um ralo azul. Essa parte aqui não é um projeto executivo, tá? Isso aqui era um estudo ainda, era um pré-executivo. Onde esse ralo vermelho aqui é uma sugestão do projetista, por exemplo, minha, onde eu queria realocar esses ralos pretos para cá, para ter uma uniformidade, uma linha de ralos. Essa aqui é a mesma situação, então nós tínhamos esse ralo aqui indo para o projeto hidrossanitário, onde eu peço para fazer esse deslocamento para cá. Nesse caso aqui não tinha nenhum ralo. Então, eu acrescentei porque a minha altura de regularização aqui, com o caimento para esse ralo aqui, que até então era assim que estava o projeto, estava extremamente alto. E aqui era uma porta, conforme eu comentei para vocês. Então, é uma questão de adequação. Então, não adianta nada também a gente fazer tudo isso no projeto, e aí chegar na hora da execução, e aí você acontecer conforme uma imagem dessa aqui do lado, né? Onde até tem os ralos,
foi feito tudo ali certinho, mas o caimento, né? O caimento não tem. E dependendo do sistema de impermeabilização que a gente aplica, obrigatoriamente ele precisa ter. Então, numa laje dessa, por exemplo, embora ele ainda seja um pouco grande, vamos falar que não tem um projeto aí, não foi dimensionado corretamente, a pessoa chegou lá no material de construção civil, pediu um impermeabilizante para o funcionário, ele não tem obrigação nenhuma de falar qual vai ser o desempenho de vida útil desse, desse impermeabilizante, porque isso não é um projeto. Então, ele vai oferecer talvez uma resina acrílica. Algumas pessoas conhecem pelo nome de manta líquida, mas é errado, tá? Manta líquida não existe, embora algumas caixas aí pareçam. Então, uma resina acrílica, pô, uma resina acrílica eu precisaria de um caimento de 2%, né? E aí, eu não tenho esse caimento. E foi aplicada a impermeabilização. Só o fato dessa água empoçar pode acontecer um processo de emulsionamento, por exemplo, onde raios solares vão acabar atingindo essa poça de água, vai esquentar, enfim, a gente vai acabar perdendo a membrana impermeabilizante naquele local. Então, a impermeabilização, para ela funcionar, ela precisa estar atrelada ao que vem antes e, quando preciso, ao que vem depois. Tá? Então, é a famosa pergunta: posso aplicar qualquer produto de impermeabilização? Posso ir lá na loja da esquina comprar um produto? Não. Gente, não pode. Tá? Por quê? Tem vários fatores que a gente precisa verificar. Então, ó, a primeira delas, que é extremamente importante, a gente precisa pegar a ficha técnica do fabricante. Tá? Então, a ficha técnica do fabricante daquele impermeabilizante vai dizer: você pode usar no banheiro, você pode usar numa sacada, você pode usar numa piscina. Ah, legal. Então, se eu aplicar no banheiro, se eu aplicar numa sacada, se eu aplicar numa piscina, é para funcionar, certo? Ok. Ah, mas eu vou aplicar no meu, sei lá, no meu posto de elevador. Vai funcionar? Pode ser até que funcione, tá? Não vou dizer que não, pode ser até que funcione, mas talvez não dure tanto. Mas as chances de não funcionar é muito grande. E aí o que acontece? Se você aplicar um produto de impermeabilização, e às vezes eles são muito bons, raros, no local errado, o fabricante vai chegar para ti e falar: não, isso não tem garantia. Olha a minha ficha técnica. Aqui não diz para passar dentro de um posto de elevador. Você passou. Não tem garantia. Eu te dar uma garantia que hoje é de 5 anos, você precisa colocar nos locais que eu recomendo. A partir do momento que não é nesse local, acabou a garantia. Tá? Segunda situação. A gente vai precisar verificar a questão de compatibilidade. Não é porque um produto ele funciona para uma determinada área que a gente vai aplicar esse produto, tá? Um exemplo clássico que geralmente eu dou. Uma vez chegaram para mim, ligaram, era um amigo meu, tá? Não era uma obra nova, era uma reforma. Ele falou assim: William, posso colocar manta asfáltica em uma floreira? Bom, a minha primeira resposta foi sim, claro que você pode, né? Vamos fazer uma produção mecânica. Se a manta asfáltica não for anti-raiz, vamos fazer uma pintura anti-raiz, né? Claro, com certeza pode. Passou. Não tinha projeto, não tinha nada, foi só uma informação. 3 dias depois, o senhor me manda a foto da floreira. A floreira, ela tinha uns 20 centímetros com uma altura de 80, 70 centímetros. Gente, jamais eu vou conseguir aplicar uma manta asfáltica numa floreira dessa dimensão, tá? Então, o fato de um produto ele ser para uma determinada área, a gente precisa ver essa questão de compatibilidade. Porque se não tem como eu executar essa impermeabilização, a gente vai ter que partir para outros sistemas, para outros tipos de impermeabilização. Tá? E o terceiro, que é um dos mais importantes hoje, e que isso aqui está vinculado principalmente à parte de perícia, tá? Então, tome um pouco de cuidado com isso aqui, é que nós precisamos atender a norma de desempenho, que é a 15585. Ela pede que nós tenhamos uma vida útil de projeto.
Então, pode ser que lá na ficha técnica esteja escrito que o produto é para uma floreira. Ah, legal. Vou utilizar ele então. Vou utilizar. Está compatibilizado? Tem como eu executar? Tem como executar. Maravilha, vou aplicar ele. Tá. Quantos anos vai durar essa impermeabilização? Putz, não sei. Não, mas o projeto ele tem que informar. Não, vamos ver aqui então. Ah, o projeto diz que é 12. Pô, já está fora da norma. Então, esse produto ele pode ser para aquela área, ele pode ter a compatibilização, mas a norma me pede 20 anos. Então, se a minha norma me pede 20 anos, o que eu vou ter que fazer? Ou verificar outro sistema de impermeabilização, ou deixar ele um pouco mais robusto, para que a gente não tenha problemas futuros. Tá? Então, aqui é um exemplo muito comum. Isso aqui, geralmente, eu gosto de falar para o pessoal das construtoras, que eles estão mais voltados a isso, mas vocês até como estudantes de graduação, estando ali fazendo estágio, já conseguem dar um cutucão ali no engenheiro residente, e, infelizmente, a disseminação da informação da impermeabilização ela não é adequada ainda no Brasil, estamos tentando melhorar isso, mas se ele chegar para ele, vamos passar uma argamassa polimérica, se ele, por exemplo, o Via Plus 1000, eu peguei até a ficha técnica do Via Plus 1000, que é um produto de uma fabricante chamada Viacol, tá? Muito comum o pessoal pegar esse produto, porque ele é mais barato, e aplicar em sacadas, aplicar em banheiros que são elevados. Mas na hora que a gente entra na ficha técnica do produto, está lá, está escrito áreas molhadas e molháveis em contato com o solo. Ou seja, não vou ter uma laje elevada. A argamassa polimérica é um sistema rígido. Tá? Então, se eu tiver qualquer tipo de fissura, qualquer movimentação, vai acontecer dessa impermeabilização parar de funcionar. Então, se eu aplicar esse tipo de uma impermeabilização lá no banheiro, no site mandar e der problema, rapaz, você não tem garantia, você não tem nem com quem reclamar. Tá? Então, o que eu comentei aqui sobre a norma de desempenho, o que hoje ela nos traz? Tá? A norma de impermeabilização, só fazendo uma adendo aqui, eu acredito que na época não foram consultados alguns experts, especialistas ali na parte de impermeabilização, então acabou tendo algumas informações incorretas. Tá? Então, não vamos focar aqui na parte de exemplo, vamos focar nessa primeira coluna e nessas últimas três. Tá? Então, quando nós temos uma impermeabilização sem quebra dos revestimentos. É aquilo que eu comentei com vocês, que é uma impermeabilização que eu consigo fazer uma manutenção, porque ela vai ficar exposta. Então, eu tenho uma laje de cobertura, ela está exposta. Daqui 3 anos eu posso ir lá e passar novamente uma impermeabilização, mesmo não tendo uma infiltração. É como se fosse um carro. Né? A gente compra um carro, a gente tem que fazer a revisão, com a impermeabilização não seria diferente. A gente faz essa revisão, ou melhor, manutenção da impermeabilização, para que a gente consiga chegar na vida útil de projeto que foi dimensionado. Então, quando a gente tem uma impermeabilização que ela é exposta, o mínimo, por norma, nós precisamos de 8 anos. Tá? Então, se o fabricante me diz que a vida útil de referência dele é 5 anos, aí você vai fazer o cálculo de vida útil do projeto, chega a 6. Putz, o 6 não vai atender o 8. Então, eu vou ter que fazer um plano de talvez passar daqui a 4 anos, uma nova camada impermeabilizante, para que a gente consiga chegar nos 8 anos. Agora, quando a gente tem uma impermeabilização que existe uma proteção por cima dele, pode ser um revestimento cerâmico, pode ser um concreto, enfim, o que for. Se tiver algo em cima dessa impermeabilização, nós entendemos que não tem muito como a gente fazer essa manutenção como se a gente tivesse essa impermeabilização exposta. E é por isso que a vida útil do projeto para esses ambientes acaba aumentando. Então, aquela floreira que eu dei como exemplo para vocês, e queria ficar confinada, queria ter uma asfalto, queria ter uma proteção mecânica, enfim, ela tem que durar 20 anos. O mínimo ela tem que durar 20 anos. Bom, não durou 20 anos. E aí, o que vai acontecer? Bom, vai ter questões de perícia, dúvida, vou verificar se foi dimensionado. A primeira coisa que vão verificar é o projeto de impermeabilização, para ver se foi dimensionado corretamente. Se não foi, culpa do projetista. Tá? Existe uma RT, existe uma responsabilidade técnica,
Então, é uma disciplina igual às outras e ela é importante e a gente também precisa se resguardar, tá? Então, viu o projetista de impermeabilização? A segunda questão que vai verificar é a execução. Foi executado conforme o projeto? Foram colocados os produtos conforme o projeto? Os consumos foram corretos? Se a gente conseguir comprovar que sim, geralmente a gente faz uma amostra de fio seco, já vou explicar melhor sobre isso, aí a gente vai para o lote do produto. E aí fazemos análise do produto para verificar se ele está enquadrado nas normas técnicas daquele respectivo produto, seja de alongamento, sensibilidade, resistência para enfim, vários fatores. E aí a gente verifica de quem é a culpa, vamos dizer assim, de não ter durado. Só temos uma situação aqui, tá? Garantia hoje de impermeabilização, 5 anos, tá? Pela norma de garantia, é 5 anos. Quando a gente fala de norma de desempenho, que é vida útil, a gente está falando de 20 anos. William, eu tive problema com 12 anos. Bom, ainda que é uma discussão, porque pela norma de desempenho, diz que 50% mais um de dias que passou, teoricamente, o sistema está funcionando. Então, se eu dimensionei para 20 anos, ele durou 10 anos e um dia, a norma diz que está correto, só tem que verificar se não foi uma questão de mau uso, verificar se o usuário ele não provocou ele não perfurou essa impermeabilização, enfim. Então, a responsabilidade cai também para quem está utilizando este local. Tá? Então, aqui, como que geralmente a gente faz esse cálculo, né, de vida útil da impermeabilização? Hoje nós temos vários fatores que eles são intervenientes que vão provocar esse cálculo de vida útil de projeto. Tá? Então, nós temos um método aqui que ele é de somatória, nós temos a vida útil de referência, que geralmente é o fabricante que nos dá. Quando não é o fabricante, hoje nós temos um guia, que é do Instituto Brasileiro de Impermeabilização, onde ele vai te dar uma informação genérica. Não é muito apropriado, porque os materiais, conforme eu falei para vocês, eles podem divergir. Tá? Por isso que a gente geralmente faz já com um fabricante específico. E dentro desse cálculo, o que tem, né? Todos esses fatores aqui nós passamos como um briefing, tá? Para o consultor, o engenheiro tem que responder, os responsáveis, onde ele vai nos falar, o fator A é a questão de projetos, por exemplo. Então, aí lá ele vai dizer, os projetos são parametrizados, não são, eles são feitos toda a parte de modelagem, não tem compatibilização. O projeto de impermeabilização, ele andou junto com os outros projetos, ou ele só está sendo executado agora, conforme a obra já está em execução, ou seja, a estrutura está lá e agora nos contrataram o projeto. Para tudo isso, vai ter um coeficiente que vai entrar nesse cálculo aqui, tá? Qualidade do executor, qualidade de material, avaliação, quem que vai fazer uma certa fiscalização, embora esse termo não seja correto, é que o CREA, aqui no Paraná pelo menos, fiscalização envolve tudo, né? Vamos falar sobre uma questão de verificação mesmo ali, se está sendo correto. Foi o projetista que está fazendo essa verificação? Foi uma pessoa expert no assunto? Foi o engenheiro da obra? Botaram o estagiário lá para ver se estava certo ou não, e coitado, nunca assistiu uma palestra de implementação na vida. Então, a avaliação entra no cálculo. Etapas após acabar impermeável, como eu disse para vocês, pode acontecer disso acontecer, já vou mostrar para vocês melhor sobre. Use manutenção da impermeabilização, aqui entra a parte de responsabilidade do usuário. Né? Então, talvez o cliente chegou e falou assim, olha, aqui você pode colocar uma impermeabilização exposta, mas ninguém vai subir aqui em cima, não. Tá? Fica tranquilo, ninguém vai pisotear, tal. Então, ó, eu posso colocar uma impermeabilização que ela pode ficar exposta, mas sem tráfego de pessoas? Pode, sem problema nenhum. Primeiro dia, já abrem a porteira lá e já vão fazer festa lá em cima. Pô, aí já não dá. Então, o projetista, às vezes, dimensionou corretamente, foi aplicado corretamente, o produto estava tudo correto, mas o usuário não ajudou. E é para isso que essa questão de fator existe para nós sempre informarmos. Né? Então, mostrar aqui lá no manual do usuário como que deve ser, como ele deve ter esse cuidado. Né?
e algumas condições de exposição, por exemplo, se vai ter alguma resistência química, uma IPE, por exemplo, enfim. Tá? Então, existe uma forma para a gente fazer esse dimensionamento. Tá? Pessoal, eu falei um pouquinho aqui de projeto, né? Só para vocês entenderem. Falei um pouco do dimensionamento, conforme a norma desempenho, e agora a gente vai entrar aqui no sistema de impermeabilização. Tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, podem colocar aí no chat, e aí no final a gente vai respondendo elas. Tá? Sem problema nenhum. Então, agora sim, agora a gente sai um pouquinho mais na palestra e vamos acabar entrando por uma aula aqui de impermeabilização. Tá? Então, vamos lá. O que compõe a impermeabilização? Então, nós podemos ter um preparo de superfície, uma regularização, uma proteção mecânica, e a gente pode dividir ela convencional, temporária, armada, fibras, enfim, que é um programa. E podemos ter alguns materiais complementares. Por exemplo, camada amortecedora, camada de proteção térmica, enfim, tá? Então, o que é um preparo de uma superfície para impermeabilização? Toda vez que a gente for aplicar um produto impermeabilizante, nós temos que verificar, assim, isso é extremamente importante, se o local está limpo, cara, não pode ter pó, não pode ter produtos jogados ali, não pode ter substâncias que vão prejudicar essa aderência dessa implementação, tá? Principalmente se for óleo, porque daí o óleo ele pode, enfim, não vai dar certo essa composição local e impermeabilização em cima de um óleo, tá? Então ali, ó, ali eu até peguei uns textos perante a norma de poeira, corpos estranhos, resquícios de forma, saliência, tudo mais. Ou seja, o local ele tem que estar bonito, vamos dizer nessa palavra mesmo. Você tem que olhar aquela laje, pensa numa laje descoberta, você olha para aquilo, pô, tá bonito isso aqui, tá? E a impermeabilização, ela sempre vai precisar também que a gente faça esse arredondamento de campo, tá? Eu estou falando sempre, mas assim, para a maioria dos sistemas, então não haveria essa necessidade, tá? A gente sempre faz esse arredondamento de campo aqui. Eu recomendo usar aqui, ó, um PVC de 100, você vai passando a massa, e aí vai aplicando. Né? Ele mesmo vai fazendo como um gabarito. Para a impermeabilização, ela vem, ela vem e ela sobe aqui na parede. Se a gente mantém os 90 graus, aqui é um ponto extremamente falho, tá? E pode acontecer, é o ponto mais crítico que nós temos aqui, é o ralo. Então, pode dar problema aqui de filtração, tá? Então, a gente recomenda que a gente faça esse arredondamento. Todos os ralos, sem exceção, precisam estar grauteados. Se você chega lá na obra, vou começar a impermeabilização. Vamos olhar o ralo. Primeira coisa que vocês fazem. Se ele se mover, suspende, ninguém aplica nada, vai fazer o grauteamento. Enquanto esse ralo não estiver firme, não começa a impermeabilização. Tá? A mesma coisa com a questão dos arredondamentos. Nesse caso aqui, a gente está falando de uma área que não precisa de uma regularização, que seria o caimento, que eu vou falar agora para ti. Caso a área precise, que é a maioria dos casos, nós vamos fazer essa preparação de superfície, mas ainda não vamos fazer os arredondamentos. Vamos fazer toda essa parte de limpeza. E aí sim, a gente vai fazer toda a parte de queda para os nossos ralos. E aí, em seguida, a gente vem com a impermeabilização. Um erro muito comum executivo é o pessoal fazer a impermeabilização na laje e depois fazer o caimento, tá? Não. Primeiro o caimento e depois a nossa impermeabilização. Então, conforme eu comentei com vocês, ó, a gente precisa de uma espessura mínima aqui no ralo de 2 centímetros, tá? Isso é normativo. E aí a gente vai subindo com ele, né? Então, se é 1%, se é 2%, uma membrana acrílica, por exemplo. Em seguida, a gente vem com a impermeabilização e com os demais componentes deste sistema aqui, tá bom? Quando nós temos esses ralos, é recomendado que a gente corte 40 por 40 e ali fica um buraquinho, tá? Então, nós vai vir o caimento e vai ter um rebaixo, pequeno rebaixo de 1 centímetro, 40 por 40 nesse ralo aqui, para que a gente consiga fazer os arremates, tá bom? Da questão da impermeabilização. Bom, tem que eliminar os vazios, né, do quadramento.
E a gente tem que esperar, né, o período ali de pelo menos 7 dias, ou dependendo do material impermeabilizante, para que daí a gente consiga aplicar ele, tá? Eu fiz minha regularização, seja com traço para 3, para 4, ele foi dimensionado para resistir a alguma certa carga, enfim. Temos que esperar esse tempo de cura. Nós temos alguns tipos de impermeabilização que não aguentam pressões negativas, nem que seja de vapor já. Com a membrana de poliuretano, por exemplo. Se eu tiver uma superfície com uma umidade, seja de 10%, uma umidade interna, às vezes superficialmente você olha, está seco, está seco. Mas aí você coloca um filme plástico ali, você vai perceber que a água vai começar a aparecer umas gotículas. Pronto, já vai dar problema. Se eu aplicar um poliuretano ali em cima com um substrato que tenha mais que 4% de umidade interna, toda a minha impermeabilização vai ter bolhas. Vai ocasionar bolhas, perder o material. Tá? Proteção mecânica. O que é uma proteção mecânica? A proteção mecânica, alguns sistemas necessitam, por exemplo, a manta asfáltica. Então, aqui foi realizada toda a parte da asfáltica embaixo, impermeabilização. Foi colocado, vocês estão vendo que parece que tem um filme aqui, ó, plástico. Esse filme é um filme de polietileno, geralmente, tá? Que são das fibras, mas é um filme de polietileno, onde a gente coloca como uma camada separadora. Em seguida, aqui, eles estão armando essa proteção mecânica para que não ocorra fissuras, enfim, embora a gente precise também fazer toda a parte juntas. E aí a gente vem com essa proteção mecânica. A proteção mecânica primária, o que é uma proteção mecânica primária na impermeabilização? É quando eu, teoricamente, poderia fazer o assentamento do revestimento diretamente sobre a impermeabilização, mas por algum motivo não deu certo e vai demorar para esse revestimento chegar. Para não deixar a impermeabilização exposta com o perigo de alguém danificar, enfim, faz uma proteçãozinha mecânica ali, no argamassa, um centímetro, protegeu, aí quando chegar o revestimento, é colocado, tá? Em alguns casos, o pessoal faz isso também para que o pessoal que vai aplicar o revestimento acaba não tendo muito cuidado ali com a impermeabilização, possa danificar. A convencional, ela é de 3 centímetros para cima, tá? Aí fiz a manta asfáltica, fiz a minha proteção mecânica, convencional, geralmente ela nem é armada, e aí depois coloca um revestimento por cima, e mais. E aí temos algumas que são reforçáveis, tá? Nesse caso aqui, eles estão reforçando com a tela de aço Q92. Ela pode ser também colocada com fibras. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com proteção mecânica com fibras, porque ela já está incorporada no nosso concreto, e as chances de ninguém danificar a impermeabilização é muito maior. Quando a gente trabalha com telas, às vezes o pessoal vai estar posicionando elas e pode acabar raspando assim na parede e acaba cortando essa impermeabilização. E o pior de tudo isso é que já foi feito um teste de estanqueidade. O que é um teste de estanqueidade? Depois que a gente faz a impermeabilização, a gente precisa colocar água, por norma, geralmente 72 horas, para verificar se o sistema está ok. Aí vocês pensam, fiz toda a impermeabilização, com manta asfáltica, fiz todo esse processo aqui, ok? Romperam a manta asfáltica em um local, ninguém viu, mas pelo teste de estanqueidade tinha passado, romperam, fizeram proteção mecânica e tudo mais. Na primeira chuva começa a infiltração. E para achar esse local? Então, muitas vezes a impermeabilização ela pode percolar, principalmente quando é uma manta asfáltica, tá? E aí, solução, às vezes quebrar tudo e refazer tudo de novo, tá? Claro, quando a gente consegue, nesse caso, saber onde é, pode fazer algo pontual. Mas quando não tem como descobrir, aí é um pouquinho mais complicado, tá? Então, essa proteção mecânica, dependendo da situação, ela tem que ser dimensionada conforme as demandas. Né? Uma rampa, por exemplo, ou para passar veículo, mas eu peguei um projeto uma vez, eram 6 torres, né, em Santa Catarina, e eu tinha todo o embasamento embaixo no subsolo, e eu tinha especificado a espessura de uma proteção mecânica X, iria passar veículos, mas até então veículos leves, e eram ocasionais, porque não eram estacionamento nem nada. Até que chegava para mim a parte de compatibilização, claro, William. Aqui a gente vai precisar, é uma recomendação pela parte de bombeiros,
a gente tem que aguentar 3 caminhões de bombeiro cheios andando aqui por cima. Pô, eu falei, não, mas então faz o seguinte, agora a gente vai conversar com o engenheiro estrutural, onde vem com a impermeabilização, já dimensionar tudo isso, como toda camada para segura, e aí ele vai dimensionar essa camada de proteção mecânica para que aguente aí realmente toda essa solicitação, tá? Na nossa proteção mecânica, a gente tem que sempre estar pensando nas juntas, seja nas juntas perimetrais, em volta, né, onde nós temos entre piso e parede, e as juntas cerradas, que são as que têm um certo espaçamento. Nesse caso aqui, embora a gente fale cerrada, é que eles estão fazendo em loco, porque nós temos um gabarito, onde a pessoa ela vai posicionando a argamassa, e aí já vai formando as próprias juntas. Tá? Geralmente faz esse preenchimento da junta, a gente coloca um isopor, geralmente. Tá? É difícil alguém fazer com argamassa bitumosa. Coloca um isopor na lateral, geralmente é feita toda a proteção mecânica, ou seja, não junta essa proteção mecânica com o nosso reboco, tem esse espaçamento, e em seguida é aplicado um PU, uma chique PU ali para dar um acabamento. Tá? As juntas cerradas, se for feito com aquelas fresas, aquelas máquinas grandes, tem que tomar muito cuidado para que essa serra ela não corte a nossa impermeabilização. Tá? Então aqui a gente tem que falar que pelo menos 2/3 da espessura do piso. Então, porque, pô, não adianta nada fazer toda a impermeabilização, fazer a produção mecânica, do cara lá vai com uma máquina, vai cortando tudo e vai dando toda a impermeabilização. Tá? E então nós temos um complementar. Camada separadora, a gente utiliza muito com a manta asfáltica, para evitar essa tensão de dilatação ali, principalmente porque nós temos materiais diferentes entre um material impermeabilizante, a produção mecânica, um é de asfalto, outro é de superfície. Camada amortecedora, são camadas que a gente prevê para que, quando tiver alguma solicitação ali de esforço, isso não danifique a nossa impermeabilização. Um exemplo, tem uma manta asfáltica de 4 milímetros. Se eu não colocar uma camada amortecedora, todo impacto que talvez um veículo ele possa fazer, esse 4 milímetros vira 3, vira 2, e, consequentemente, a vida útil desse material vai diminuir. Tá? Geralmente, eu utilizo nos meus projetos o geotexto, que é como se fosse aquela manta bidim, que é de drenagem. A gente pode estar utilizando ele com a densidade de 400 gramas por metro quadrado, a gente utiliza duplo, né, de 200. Ou podemos fazer um mastique asfalto, né, com traço 1/3, cimento areia, e essa emulsão asfáltica aqui. Tá? Temos as telas plásticas. As telas plásticas geralmente isso aqui é um tipo de camada separador. Tá? Aqui é a tela plástica para estruturar, né, a parte que vai vir após a impermeabilização. Então, tenho minha manta asfáltica no plano horizontal, aí eu subo com ele na minha vertical, vamos supor 40 centímetros, subo aqui um reboco. Antes de a gente fazer esse reboco, a gente tem que colocar essa tela plástica ali, para que a gente consiga ter, vamos dizer assim, deixar mais forte aquele local, né, para que a manta ela não desplaque ali também. Tá? E sobre as impermeabilizações, tá? Aqui eu vou estar falando de algumas delas. Por exemplo, aditivo redutor de permeabilidade. Vou começar por ele. Então, o que é um aditivo redutor de permeabilidade? Tá? Isso aqui, geralmente, ele é incorporado no concreto. Muitas pessoas que já fizeram estágio ali em grandes obras já ouviram falar do tal do Penetron, Shypex, né? E é um aditivo que você vai colocar no interior do concreto, ou seja, no concreto no estado fresco, onde ele vai auxiliar na formação de cristais para impedir que essa água ela caminhe por dentro do nosso concreto. Mas eu digo para vocês, nós não podemos considerar ele como somente ele de impermeabilização. Ele é um material rígido. A partir do momento que eu tiver uma fissura no meu concreto, e ali, às vezes o composto da cristalização ainda consegue reagir ao uma entrada de água, mas dependendo do tamanho da fissura, não tem como. Ou seja, você vai perder a estanqueidade do local. Então, coloquei só um aditivo redutor de permeabilidade, que antigamente chamavam de aditivo cristalizante. Tá? Hoje, aditivo redutor de permeabilidade. Ele tem que ser um sistema composto. Somente ele é um perigo
a gente estar utilizando, tá? Mas ele é muito bom, tá? Ó, ele ajuda na passivação da armadura contra a corrupção, inibe a expansão por sulfatos, recuperação de fluidos, tá? Pode usar em estruturas elevadas, entre aspas. Então, eu digo que ele é um complemento de um sistema de impermeabilização. Eu utilizo muito ele em subsolo, tá? Subsolo, principalmente em reservatórios, quando tem uma composição com argamassa polimérica, uma entrada de polímero acrílico. Então, ele sempre vai auxiliar na nossa durabilidade. Tá? Essa aqui é a argamassa polimérica para impermeabilização. Esse aqui é um nome técnico, normativo. Tá? O que vocês precisam saber desse produto? Ó, nós temos um exemplo aqui. Ó, nós temos o Viaplus 1000, Sikatop 100, Denvertec 100. A gente vê que tudo começa com um, é porque é uma argamassa polimérica. Os componentes eles não são muito bons. Um MOX ali, um vai imitando o outro. Tá? A argamassa polimérica, ele é um material rígido. Embora que eles coloquem semi-flexível, tá vendo? Isso aqui é mais uma questão de marketing, tá, pessoal? Até bem. Não tem como o material ser semi-flexível. Ou ele é rígido, ou ele é flexível. Nessa questão de flexibilidade, ele pode ter menos flexibilidade e maior flexibilidade. Mas nós não podemos tratar esse material dessa forma, como flexível. Porque se eu tiver qualquer situação de movimentação na minha estrutura, que seria dinâmica, enfim, e se a minha estrutura fissurar, ele pode fissurar junto, igual à cristalização, né, que é aquele aditivo redutor de permeabilidade. Por isso, que a gente colocar em locais elevados é muito complicado. Então, os próprios fabricantes dizem, ó, deixa bem vermelho aqui, ó, locais enterrados, em contato com o solo. Esse material é muito bom para pressões negativas, ou seja, é quando é da água de fora querer entrar dentro do meu empreendimento. Até então a gente tem na cabeça, putz, tem uma piscina, não posso deixar a água dentro da piscina vazar. É isso, né? Posso deixar ela infiltrar das laterais. Mas se ela for enterrada, eu não quero também que uma água suja lá do solo entre dentro da minha piscina. Tá? Então, isso seria para questões de cargas negativas, tá? Pressões hidrostáticas negativas. Isso é um bom produto para isso. E aí, nós temos a membrana de polímero acrílico com cimento, e alguns deles ainda têm a composição de fibras, tá? Então, membrana de polímero acrílico com cimento é o nome normativo, nosso nome técnico. Nesse caso aqui, da mesma forma que a argamassa polimérica era muito bom para negativa, aqui ele é muito bom para positiva. Tá? Embora ele ainda tenha ali um pouquinho da negativa envolvida por questões normativas, mas não é tanto quanto a nossa argamassa polimérica. E esse sim, a gente já consegue utilizar em lajes elevadas, em ambientes internos, tá? Banheiros, cozinhas, sacadas cobertas, lavanderias. Ele tem uma certa flexibilidade muito maior. Então, se você pega um experimento, coloca, eu vou falar em nomes comerciais aqui, vai ficar mais fácil, tá? O Via Plus 1000, que é a argamassa polimérica, e pega o Via Plus 7000. Aí você faz em cima de um filme ali, plástico, passa 3 camadas de Via Plus 1000, 3 camadas de Via Plus 7000. A hora que você pegar o Via Plus 1000, ele é rígido, então você consegue quebrar essa impermeabilização. A hora que você pega o Via Plus 1000 ou 7000, perdão, ele vai ter uma flexibilidade, ele vira uma folha de papel. Você consegue dar uma esticada nele, ou seja, ele suporta certas movimentações que a nossa estrutura pode ter, tá? Então, não coloque a argamassa polimérica em locais elevados, porque não é nem pelo fabricante e nem pela norma de desempenho, tá? Então, passa. Nós temos também a membrana de polímero acrílico sem cimento, que ela era com cimento, essa sem cimento. Qual que é a diferença entre eles? Vou voltar aqui um pouquinho. Pode ver que nós temos essa caixinha aqui, né? Se vocês já viram o conteúdo de uma dessas caixinhas aqui de impermeabilização, são dois componentes. Tem um componente líquido e tem um componente sólido. Esse componente sólido, ele é o nosso cimento, por isso que a gente diz, lembrando, polímero acrílico com cimento. E nós vamos misturar com esse produto líquido, que é a nossa base de resina, e aí a gente vai ter um produto líquido componente que vai formar
a nossa impermeabilização. Então, tem um processo que a gente precisa fazer de misturar, rotacionar. Lá no memorial descritivo vai estar dizendo quantos minutos, quantos RPM, quais são os equipamentos que a gente pode usar. Vou pegar um pau aqui, bater? Posso? Não pode. Tá? Porque às vezes, se você não fizer essa mistura bem feita, você não vai estar utilizando 100% do produto. Tá? Quando a gente fala de sem cimento, o produto ele já vem pronto. Então, eu não preciso colocar nada, não preciso bater nada. Então, ele vem, geralmente, nessas embalagens. E hoje, o mais conhecido do mercado é esse aqui da MC Balchimi, que é o MC Proof DF9. Em questões de custo, ele tem um valor um pouquinho mais alto do que o outro, que a gente acabou de ver, mas ele tem as suas peculiaridades, né? Então, ele vai resistir, a gente pode aplicar nos mesmos locais que eles, ele é muito mais prático, ele já vem pronto. Aplicou, tampo, amanhã eu posso utilizar de novo. Agora, quando eu uso esse daqui, se eu misturar esses produtos, putz, sobrou, amanhã eu posso aplicar de novo? Não, vai endurecer, não tem como, tá? Então, esse tipo de produto aqui, claro, deixar bem fechado, a gente consegue estar utilizando ele em outros dias, tá? Para quem é um pouco mais inexperiente na parte de aplicação da impermeabilização, embora eu recomendo que ninguém seja, todo mundo tem que passar por um treinamento técnico executivo para fazer isso, esse produto ele é mais fácil do que o outro para passar. Tá? Temos também os impermeabilizantes à base de resina acrílica. Esse aqui que eu falei para vocês, que o pessoal comumente chama de manta líquida. Tá? Mas eu estou aqui para informar vocês, manta líquida não existe. Tá? Mantas são pré-fabricadas, manta asfáltica, manta de PVC, enfim, manta antiga. Aqui nós temos uma membrana, tá? Uma membrana com base de resina acrílica. Ele é um produto muito bom para ser utilizado principalmente em lajes de pequeno porte. A gente pode manter ele exposto, por exemplo, não tem problema, porque ele vai ter essa proteção contra raios UV, contra temporismo. Quais são os problemas desse tipo de impermeabilização, essa base de resina acrílica? A gente precisa daquele 2% de caimento. Esse é um produto que não pode ficar empoçado de jeito nenhum. E ele é um pouco mais frágil que os demais. Então, a durabilidade dele também é inferior. Ele precisa de um plano de manutenção muito mais acentuado do que outros que poderiam estar sendo aplicados nesses locais. Onde que eu utilizo ele particularmente? Eu utilizo em dutos, lajes de dutos, que não são ambientes nobres embaixo, laje de GLP, de gás, geralmente tem. Às vezes nós temos aquelas guaritas, mas não aquelas guaritas que fica a pessoa dentro, né? Somente aquela coberturinha, dá para a gente pôr, né? Posso, se eu quiser, utilizar ele internamente também. Ah, posso usar no banheiro? Pode, pode, pode. Só que tem a questão do caimento. Daí eu acho que fica um pouco inviável de utilizar, até porque ele é um produto um pouco mais caro, tá? Agora, um local muito bom de ser aplicado ele são abas. Abas de concreto, e posteriormente vão ter uma pintura, um revestimento, alguma coisa assim. Por ele ser base acrílica, geralmente nós temos algumas também são base acrílica, então a gente tem uma combinação de produtos muito bons. Então, ele vai ser um produto bem legal aí para as aves. Tá? Esse aqui que é o nosso complicador, né? Que é a tal da manta asfáltica. É muito comum o pessoal, vamos impermeabilizar, vamos colocar manta asfáltica. Tá, mas essa manta asfáltica é classe A, classe B, classe C, tipo 2, tipo 3, tipo 4, ela tem 3 milímetros, ela tem 4 milímetros, ela tem 5 milímetros, ela vai ser aderida com maçarico, ela vai ser aderida com asfalto oxidado fortificado, ela vai ser aderida com asfalto elastomérico, ela vai ter um acabamento de polietileno, ela vai ter um acabamento areia-areia, ela vai ter um acabamento aluminizada, arodoseada. Veja, não é simplesmente chegar, vou colocar uma manta asfáltica, tá? Então, aqui que geralmente entra o nosso grande dimensionamento, né? Então, às vezes, a gente precisa verificar o quanto que vai ser de aderência, às vezes vamos precisar verificar se a gente vai precisar de uma camada a mais de asfalto aquecido, ele fica derretido, tá, gente?
Você vai pegar esse asfalto aqui, ó, vai ser colocado em cima de um aquecedor de asfalto, né? Ele vai ser derretido com uma temperatura condicionante para a aplicação dele. E aí, vamos supor, são 2 quilos para aderência. Então, primeiro você vai colocar o asfalto e em seguida você vai desenvolvendo essa manta asfáltica e ele vai fazendo essa aderência no nosso substrato, tá? Depois que eu finalizei tudo isso, fiz toda a parte da minha impermeabilização, a gente talvez vamos fazer mais um banho de asfalto. Talvez somente entre as emendas das mantas asfálticas, para ter uma maior segurança. Ou às vezes a gente precisa fazer mesmo um banho geral. Então, depois da manta ainda vai vir mais uma camada de asfalto quente para que a gente consiga ter uma certa durabilidade. É muito comum as pessoas me perguntarem, William, mas assim, se colocar só a manta simples ali, só precisa esse banho, ele não vai funcionar? Vai, ele vai funcionar sem banho. Tá, mas por que você está colocando no projeto? Porque se eu não colocar no projeto, ele vai durar 13 anos. Se eu colocar o asfalto com esse banho, é para durar 21. A norma pede 20. Tá? É uma questão de dimensionamento. Agora, uma questão que é extremamente importante é a gente também ficar atento à questão financeira. Tá? A gente tem que estar atento ali à volatilidade do mercado do asfalto, ou seja, do petróleo. Um exemplo clássico, eu fiz uma obra onde eu estava utilizando questões de dimensionamento, foi utilizada uma manta asfáltica classe B, tipo 3, 4 milímetros, com uma aderência de asfalto oxidado notificado de 2 kg e depois mais 3 kg de asfalto após a primeira camada de manta asfáltica. Nisso, eu fiquei sabendo que o asfalto ele estava mais caro que a manta asfáltica, por incrível que pareça, porque a composição de asfalto da manta ela é menor do que se eu for utilizar ele em quilos. Eu redimensionei esse projeto para uma manta asfáltica classe A, tipo 4, ou seja, é uma manta superior, tá? De 5 milímetros. E aí eu diminui o consumo de asfalto para 3 quilos por metro quadrado, e antes era assim. Resultado, nós tínhamos mais de 20 mil metros quadrados só de manta asfáltica, a economia de compra de material foi de 180 mil reais. Só da gente ter redimensionado a impermeabilização. Tá? Então, se você não tem esse certo conhecimento aqui, se a obra for tua, por exemplo, você pode estar perdendo dinheiro. Tá? Então, hoje, uma da parte nossa da Interproject, né, que nós temos pilares, uma delas é a questão de a gente fazer esse estudo de viabilidade econômica. Tá? Então, isso aqui, a manta asfáltica aderida com asfalto. E aí nós temos a manta asfáltica aderida com maçarico. Tá? E daí a gente não vai utilizar o asfalto como aderência, nós vamos fazer a queima de um filme que vai estar aqui com a pintura chilena. E aí a gente vai aderir esse asfalto com o calor do maçarico no nosso substrato. O problema é que, por normativa, uma manta simples dessa, somente no maçarico, a gente não conseguiria atingir os 20 anos se tiver uma proteção mecânica. Talvez a gente vai ter que fazer manta dupla. Vamos supor, colocar uma manta asfáltica, classe B, tipo 3 milímetros, mais 4 milímetros, né? Fazer uma sobreposição de mantas asfálticas aderida no maçarico, para que a gente consiga aí chegar no tempo ideal perante a norma, tá? Agora, se a manta asfáltica for ficar exposta, porque tem algumas que podem, tem um acabamento aluminizado, não sei se vocês já viram uma laje, né? Você está passando, tem uma laje, parece que tem um alumínio, as folhas de alumínio. Na verdade, são mantas asfálticas com acabamento aluminizado. Só que é um material que vai durar pouco tempo, por ele não ter uma proteção mecânica. A manutenção é um pouco complicado e tem produtos, eu acho que muito mais fácil de a gente estar fazendo a manutenção do que utilizar uma manta asfáltica exposta. Mas, claro, fica a critério do cliente, estando dentro das normativas, enfim, a gente pode estar utilizando. Tá? E nós temos as membranas de poliuretano. Esses aqui vocês têm que tomar muito cuidado. Tá? Existem várias membranas de poliuretano no mercado. Aqui
Alguns fabricantes dizem, é similar, é similar, é similar. Já comentei com vocês, essa questão de similar é um pouco complicada da gente usar na caracterização. E a composição química das membranas de poliuretano dos fabricantes costumam ser diferenciados, tá? Ou são diferentes. Então, às vezes, o consumo de um não vale para outro. Na verdade, sempre, nunca vai valer. Já digo isso para vocês. Então, se lá no projeto eu coloquei, precisa ser uma membrana de poliuretano no sistema Vulcan para tráfego de veículos. Quando eu tenho primer de poliuretano, depois eu vou ter uma membrana de poliuretano como impermeabilizante, depois eu tenho uma outra camada de membrana impermeabilizante para proteger a camada da impermeabilização, depois eu tenho agregados por cima, enfim, para cada isso eu vou ter um consumo por metro quadrado. Eu posso colocar o índice Trafic nos mesmos consumos? Não, não pode. Diferente lá de quando eu falo, compre uma manta asfáltica, tipo tal, classe tal, espessura tal. Aí você tem uma gama de fornecedores, desde que eles estão dentro daqueles requisitos, ok. Uma membrana de poliuretano já não é assim. Então, dentro do projeto, ele precisa ser dimensionado corretamente. Então, se eu coloquei que eu preciso passar 2 quilos por metro quadrado do vídeo poliéster. William, posso comprar o outro lá? Não. Se você quiser comprar o outro, vai ter que fazer um novo redimensionamento para a gente verificar o consumo. Pode ser que seja 4 quilos do outro, para que a gente consiga atender a espessura de filme seco. Que é isso agora que eu queria só. Já estou terminando aqui, tá? A espessura de filme seco. Porque hoje nós trabalhamos com consumo, geralmente, quando a gente vai aplicar uma impermeabilização. Tá? Mas o que realmente vai nos dar a questão de durabilidade é a espessura que essa impermeabilização vai ter. Só que se eu chegar na hora e falar para o Joãozinho lá, João, você tem que aplicar 0,16 centímetros dessa impermeabilização, ou seja, 16 milímetros. O cara vai querer matar todo mundo. Como que eu vou mensurar isso? Então, a gente tem todo o plano de trabalho, principalmente a parte da indústria, de nos fornecer que fornecer uma correlação entre o consumo do produto dele, não é geral, então 3 quilos de um pode ser 4 quilos do outro, né? 3 quilos dele, por exemplo, vai me dar uma espessura de filme seco de tantos centímetros. E aí você diz para o Joãozinho, você vai aplicar 3 quilos por metro quadrado, sendo que a sua demão precisa ter 1 quilo por metro quadrado. Então, é extremamente importante ter essa fiscalização ali da parte executiva para verificar se realmente a impermeabilização ela está sendo colocada no consumo adequado. Quanto mais a espessura diminuir, menor vai ser a durabilidade e mais rápido vai começar a ter infiltração. E aí, de quem que é o problema, tá? Então, através desse filme seco que é feito a questão da perícia, onde é tirado um testemunho do local, e aí sim você vai conseguir fazer a medição da sua impermeabilização e verificar se está atendendo ou não, tá? E para a gente finalizar aqui, uma coisa que é importante, uma dica que eu vou dar para vocês, o que a gente faz nos nossos projetos, tá? Esses aqui são os nossos projetos de impermeabilização. Hoje nós trabalhamos com um projeto de impermeabilização em vinho, nós somos dos precursores do Brasil quanto a isso. Hoje, eu sou secretário da parte da norma da ABNT, onde a gente rege toda a questão de parâmetros de informação que a gente vai exportar com a impermeabilização nos modelos IFC. Tá? Temos também um grupo de trabalho, o Instituto Brasileiro de Impermeabilização, onde a gente está montando um caderno de diretrizes, onde vai ficar bem didático para quem quiser aprender a fazer um projeto de impermeabilização em BIM, para conhecer melhor, né? Até porque, já adianto para vocês hoje, os nossos softwares, eles não são apropriados para que a gente consiga fazer esse tipo de projeto, esse projeto em BIM, então a gente tem que acabar utilizando de algumas artimanhas ali, mas por enquanto está suprindo legal. Então vejo que para a gente conseguir chegar num modelo igual a esse aqui, a gente precisa de uma compatibilização. Então, aqui nesses modelos tinha uma estrutura, tinha uma arquitetura, tinha um hidrossanitário, tá?
Então, por isso que a gente vai conseguindo verificar todas essas voltas, até onde vai subir a impermeabilização, até onde não vai. E, conforme vocês podem ver, existe uma padronização aqui de sistemas de impermeabilização. Eu não vou pegar lá, por exemplo, um empreendimento como esse aqui. Ah, nessa torre aqui, nos banheiros, vou colocar uma membrana sem cimento e aqui nos banheiros eu vou colocar com cimento. Não, não faz sentido. Ah, mas são para os dois locais. Sim, é para os dois locais. Mas vamos padronizar isso, né? Porque aí até o pessoal fazer a compra desses produtos, quanto maior quantidade, fica mais barato. E aí você vai ter um histórico de qual realmente produto você estava utilizando lá na sua execução da sua impermeabilização, né? Então aqui, ó, podem perceber que no caso meu, né, dos meus projetos, temos algumas piscinas aqui que estão em amarelos, porque é um sistema específico de monta dupla, com produção mecânica com argamassa enfim. Temos as partes internas. Eu prefiro trabalhar com cimento pela questão do custo por enquanto, mas dependendo da construtora, eu coloco sem cimento, as membranas, pelo acrílico. Temos as lajes de cobertura, essas que são em laranja aqui. No meu caso, são as que têm proteção mecânica, muitas falam com proteção mecânica, mas essa aqui já não é, essa aqui já é uma impermeabilização exposta. Veja, essa aqui é de empreendimento na frente do mar, em Santa Catarina, essa daqui também, essa daqui já é em São Paulo. Então veja, esse aqui eu acho que são da mesma construtora, se não me engano. Essa aqui o sistema da construtora já é um pouco diferente. Eles preferem ter uma facilidade de manutenção no teto, na hora de cobertura, porque essa aqui que já faz uma proteção mecânica com uma durabilidade maior. Mas só que essa aqui sabe que se tiver alguma infiltração para corrigir, é muito mais fácil. Em compensação, essa aqui vai ter que fazer uma quebradeira para conseguir descobrir. Tá? Então, essa questão de sistemas essa questão de padronização de sistemas de impermeabilização também ela é muito importante. Tá? Pessoal, eu sei que é muita coisa, né? Não sei, igual eu comentei, não sei se vocês já tiveram conhecimento sobre impermeabilização, até se vocês puderem dar um feedback aqui. Ah, já tivemos aula, ou não, nunca tivemos aula sobre isso. Pô, aprendi alguma coisa aqui com você. Acho que é bem bacana vocês estarem escrevendo aqui, se possível. Eu acho que, assim, para vocês entenderem mais o mundo da impermeabilização, acho que isso aí é realmente um mini curso ali apropriado para isso. Então, a gente fala, olha, hoje vamos falar sobre execução de impermeabilização, né? Então, a gente vai colocar vídeos, ó, assim se executa uma monta asfáltica, assim executa uma membrana de poliuretano, assim executa uma resina acrílica, ou então, um mini curso sobre como desenvolver um projeto de impermeabilização em BIM, ou vamos conhecer os sistemas mais aprofundados, vamos entender por que é o tipo da manta, qual é o classe da manta, existe alguma diferença entre eles, qual que é essa diferença, né? Então a gente pode também estar fazendo isso, mas se eu trouxesse aqui para vocês, eu acho que seria muita informação em pouco tempo, tá? Então, meio que dimensionei ali para 1 hora e meia de palestra e eu acho que deu. O João tá por aí? Vamos ver. Deu? E aí, João, o que você acha? O pessoal mandou alguma coisa aqui no chat? Eu não sei se. Eu tô vendo ali, ó. Acho que já começou, ó. Natália, Júlia e Andrés. Vamos lá. A Natália está perguntando se essa parte sobre os arredondamentos refere-se à laje de cobertura. Também, tá? Então, vou. Aqui, ó. Aqui, né? Acredito que seria essa parte de arredondamento. Não somente nas lajes de cobertura, principalmente nelas, ainda se for uma manta asfáltica. A gente faz esse arredondamento e aí a manta ela vai subir bem bonitinha, tá? Mas é aconselhável fazer até no próprio banheiro, tá? Faz nem que seja um pouquinho ali, não precisa ser 5 centímetros, mas faz um arredondamento, vem com a impermeabilização, que depois você vai ter uma argamassa de assentamento, se for colocar direto. Então não vai aparecer esse arredondamento. Mas para a parte da impermeabilização, ela é extremamente importante. Tá? Então, assim, ó, o arredondamento, tanto em laje de cobertura, qualquer local, tá? Eu digo, vai fazer uma impermeabilização, arredonda os cantos. Se for uma impermeabilização mais grosseira, como a asfáltica,
Eu vou deixar um pouquinho, depois de diâmetro aqui, de pelo menos uns 5 centímetros. Se for uma impermeabilização na membrana, se for uma pintura, a gente consegue até dar uma diminuída ali, para a gente ter uma questão de compatibilização com o revestimento que a gente tiver. Tá? A Júlia ali, temos algumas coisas de identificações, que eu me recordo na 2A, falou mais sobre. Que bom, a Andressa também falou que sim. O Pedro também falou que sim. Legal. Então, vocês têm conhecimento, um pouquinho mais de conhecimento sobre impermeabilização. Eu, na minha época da graduação, não vou falar qual data foi, infelizmente, assim, tive uma aula de impermeabilização e hoje eu vejo que não valeu de nada, né? Acabei descobrindo que as coisas eram muito diferentes daquilo, principalmente pela parte prática. Mas só o fato de você já saber que vocês estão tendo esse contato um pouco maior com a impermeabilização é algo extremamente legal. O Alisson, em áreas com risco de alagamento, que vocês tiveram aí, né, recentemente. Existe alguma norma similar que existe uma impermeabilização específica para que não ocorra algum problema com a estrutura? Alisson, a sua pergunta é muito pertinente. Eu até cogitei a possibilidade de ter trazido uma palestra sobre isso, porém, é o seguinte, quando a gente tem uma catástrofe, tá, com questões de alagamento, essa parte ela não consta em normativas, né? Então, as normas brasileiras, não vou falar de normas internacionais, vou falar das nossas. Ela não diz, aqui é um local que pode ocorrer uma enchente, então temos que já fazer uma proteção preventiva para que a gente que não tenha uma danificação da impermeabilização em caso de acontecer isso, tá? Infelizmente não tem. Mas vamos lá. Vamos seguir num princípio que tivesse. O que seria? Impermeabilizador. Tá? Não teria muito o que fazer. Então, hoje a gente impermeabiliza desde de fundação, né? Vigas rodrantes, blocos e tudo mais. Sobe com as vigas ali, pô, vai na parede, vai em tudo, até onde você conseguir, né? Pelo menos, o alagamento vai até 10 metros. E aí faz toda essa impermeabilização de todas essas paredes, e com certeza vai ajudar e muito, tá? Mas hoje não temos, e eu digo assim, com certeza, a 9575, que é a norma de impermeabilização, ela não fala nada sobre um risco de alagamento, infelizmente. Então, eu acho que isso vai mais do pessoal local, sabe? Às vezes, putz, é um local que geralmente enfrenta uma certa, um alagamento. Por exemplo, acho que tem Paraty, no Rio de Janeiro, né? Que ali a cidade foi dimensionada para isso, da água do mar subir e lavar a cidade. O que é o correto ali? Então, todos os locais que já é sabido que vai ter água, todos os locais devem ser impermeabilizados. Tá? A Natália, já presenciei algumas impermeabilizações do estágio, piscina, banheiro, laje, ufa, que bom. Natália, foi algum desses produtos aqui que eu mostrei? Você percebeu assim, eles executaram corretamente? O que você achou? Então, agora eu tô com um pouco de dúvida, que ali tu comentou, acho que o Cicatop 100 não usaria no banheiro, tipo, se for algum pavimento mais elevado, né? Perfeito. Então, ele sempre usa esse, Perfeito. com aquela telinha nos cantos. A telinha de poliéster, isso, para a gente Isso. fazer essa E conversão. geralmente não fica arredondado. Quando você. A gente faz mais em banheiro ou cozinha, assim, porque é reforma. Certo, certo. E não fica arredondado, porque o pessoal que bota revestimento sempre que fica arredondado. A gente não deixa, porque senão eles chegam lá e cortam a telinha. Entendi. Daí é uma briga ali da parte executiva, né? Infelizmente, assim, esse produto ele não é recomendado, até como eu mostrei ali para ti, aparece, né? Precisa estar em contato com o solo, tá? Então, se ele é laje elevado e der algum problema de filtração, vocês não vão ter garantia, infelizmente, do produto. Em questões de vida útil de projeto, eu já te digo que não vai chegar também no dimensionamento pela norma de desempenho esse tipo de material, tá? Mas eu quero usar mesmo assim. Se der problema, infelizmente, a consultora ela não vai ter nenhuma garantia jurídica e ela vai perder, tá?
ela vai perder, não tem o que fazer. Igual eu comentei. Antigamente existia argamassa polimérica, existe a manta asfáltica, e a emulsão asfáltica, todo mundo chama, o famoso pretinho que eles chamam de. Bom, aqui no Paraná eles chamam assim, não sei se no Rio Grande do Sul eles chamam, para passar em vigas baldrames, que daí fica com aquele aspecto de uma pintura bem escura. Antigamente era isso que tinha de impermeabilização, era isso que o pessoal passava, né? Só que o tempo é outro, o tempo mudou. Depois de 2013, com a norma de desempenho, com a formulação de novos materiais, até a própria parte química dos materiais acabou sendo mudada com o tempo, fez com que cada produto ficasse para cada local. Então é muito comum, eu, por exemplo, vou fazer um projeto uma construtora que foi a primeira vez, né, que eu conheci, eu coloco outro produto, mas não, a gente usa argamassa polimérica. E até eu explicar, olha, mas se a gente usar argamassa polimérica, não vai atender essa norma, não vai atender a parte técnica, não vai atender, entendeu? Aí a gente tem que fazer essa mudança, tá? E aí, sobre a questão da virada, principalmente se for argamassa polimérica, seria importante, por ele ser rígido. Entre a piso e a parede é onde a gente teria a nossa fissuração. Fissurou, automaticamente não tem mais estanqueidade, né? Daí a água ela vai começar a vazar bem naquele cantinho de 90 graus. Então, o que eu digo para que não ocorra isso é talvez privilegiar na parte de projetos uma espessura um pouquinho maior, que consiga até fazer uma proteção mecânica antes de fazer o assentamento do revestimento. Então, você vai ter impermeabilização, você vai conseguir fazer o arredondamento, né? Vai fazer, desculpa, metade. Faz o arredondamento, faz a impermeabilização, e aí faz a proteção mecânica. Não vai ficar aparente essa voltinha. É o pessoal que vai colocar o piso, não vai danificar nada, tá? Essa é uma opção que a gente pode estar seguindo. Vamos verificar aqui. Se eu não respondi a dúvida, alguma coisa, Natália, por favor, tá? Pode falar. Vamos ali para grupos. Aprendendo mais na prática do style. Já pensei em uma situação na qual não foi realizada a junta de dilatação da proteção mecânica, pois tratava de interrupção de uma laje. Prossegue a justificativa do empreiteiro? Não, não, não segue, tá? A junta de lotação ela tem uma norma específica até para isso, onde ela sempre vai pedir as juntas perimetrais, as juntas cerradas, não importa onde quer que seja, a não ser que nós vamos ter um revestimento por cima. Só que aí tem uma outra norma que tem a parte de juntas de revestimento que precisam ser seguidas. Então é importante que a junta da proteção mecânica esteja vinculada à junta que vai ter o revestimento em cima, tá? Mas as juntas são extremamente importantes para que não ocorra, principalmente, a fissuração dessa proteção mecânica. E, consequentemente, né, questão de refração e tudo mais, se acontecer dessa proteção mecânica ela começar a ficar muito danificada, a minha manta asfáltica lá embaixo, por exemplo, vai ficar exposta, vamos dizer assim, e a vida útil dela também vai acabar diminuindo, tá? Então, juntas extremamente necessárias. Para vocês terem ideia, elas ficam nos meus projetos nas notas gerais, tá? Então, em todas as pranchas diz como devem ser feitas juntas, no caso tenham uma proteção mecânica. Tá? A Julie, inclusive, uma das profs, nos leva no lado de fazermos na prática de permutação de house. Pô, que legal! Que legal! Não conheço a Cris, mas já estou gostando dela. Tá? Aliás, se quiserem passar o meu contato para ela, a gente pode estar verificando ali de fazer algumas aulas práticas juntos, não vejo problema nenhum, tá? Quem sabe, eu tenho algumas obras, a gente tem obras pelo Brasil inteiro, Goiânia, São Paulo, Rio, e hoje, aí, no Rio Grande do Sul, nós estamos com a expansão da TKE de elevadores, acho que é em Guaíba, né? Então, a gente está fazendo por aí, quem sabe, eu visitar, a gente consegue fazer um trabalho prático aí, tá? Lógico, eles têm mais. Tem. Em caso de troca de revestimento do banheiro, é certo que perde a garantia. Porém, se a pessoa fizer uma sobrepor sobre o revestimento contra o revestimento, vai se manter a impermeabilização? Boa pergunta, tá? Que você fez agora. É o seguinte: quando nós temos uma impermeabilização que vai ser realizada e nós vamos ter o revestimento aderido diretamente sobre essa impermeabilização, a partir do momento que eu arranquei esse revestimento, eu perdi
o produto de impermeabilização. Pela questão da própria aderência. Você vai retirar a argamassa colante, ela vai estar colada na impermeabilização. Então, vai tirar essa impermeabilização. Então, o banheiro ele precisa, sim, ser refeito, tá? Mas pelo que eu entendi aqui da sua pergunta, você quer sobrepor um revestimento com outro revestimento, ou seja, não vou quebrar nada, a minha impermeabilização ali está intacta, isso. O que vai acontecer? A gente pode manter a impermeabilização, porém, temos que tomar cuidado com a vida útil que ela tem. Um exemplo, não é o caso de um banheiro, mas vai servir aqui para ti. Semana passada eu visitei uma obra de reforma, era hoje uma pessoa bem famosa, bem Curitiba e tudo mais. Há 5 anos atrás, eles tinham feito uma impermeabilização, uma parte de piscina, galho, que era maravilhoso mesmo. Foi feito toda essa impermeabilização, piscina e tudo mais. Não teve projeto. Infelizmente, eles fizeram com o PT. E aí, eu verificando as fotos, eu percebi assim, que o método utilizado ia chegar no máximo a 10 anos. No máximo. E já tínhamos passado 5. Tínhamos passado 5 anos. E aí, o que eles queriam fazer? Eles queriam tirar todo o revestimento, mas ele tinha proteção mecânica, tá? Então não iria danificar a impermeabilização. Eles iam tirar o revestimento novo e aplicar o novo. Uma bagatela de R$ 300 mil só o revestimento. É R$ 300 mil só o valor do material do revestimento. E eles estavam tirando o outro porque estava aparecendo patologias ali, estava aparecendo águas, parecia que estava brotando. Tipo, não tinha infiltração de água, mas estava brotando. Mas depois eu percebi, não tinha regularização para os ralos, estava encostando água embaixo, aí estava dando deflorescência. O piso anterior ele tinha uma certa porosidade, só aparecer. Enfim, eles quiseram trocar. Resumo da história. A pessoa ela vai colocar um revestimento de R$ 300 mil em cima de uma impermeabilização que, ao meu ver, no máximo vai durar só mais 5 anos. A questão é melhor retirar tudo, fazer uma nova impermeabilização, e a gente pode dimensionar, por exemplo, para 30 anos, ou 20, que seja, né? E aí você faz o assentamento desse porcelanato, ou você coloca esse porcelanato hoje, agora, e daqui 5 anos você descobre que está com infiltração, porque a vida útil do seu material já se foi. E aí você vai ter que quebrar todo o porcelanato para refazer a impermeabilização. Entendeu? Então, assim, se for um banheiro que você acabou de executar a impermeabilização, você for colocar um outro investimento por cima, ok, eu acho que não vai mudar muita coisa. Agora, se for um banheiro mais antigo, assim, a vida útil já não está tão legal, na minha opinião, é melhor fazer a impermeabilização novamente para você não ter que, de novo, quebrar o revestimento e impermeabilizar e colocar o outro impermeabilizar. Tá? A Julie, ela vai durar, vamos ver com ela de fazermos algo no próximo semestre. Caminhei. Legal, beleza. Tá? Eu fico de portas abertas aí para vocês. Até vou colocar o meu. Deixa aqui meu telefone. Tá. Aqui está meu e-mail. Esse aqui é meu telefone. Se vocês precisarem tirar alguma dúvida comigo, alguma coisa, fiquem à vontade. Espero que tenha sido útil aí para vocês. Ah, Natália, tem mais perguntas. Boa, vamos lá. Valeu, Lucas. Valeu. Supondo que uma viga baldrame não tenha sido devidamente impermeabilizada, está subindo umidade e criando bolha na pintura. A cada 10 casas, 9 acontece isso, talvez? Ali é um sistema bem complicado, porque realmente precisa fazer a impermeabilização da viga baldrame. Ela tem nas laterais, sobe no topo, impermeabilizou. Aí a gente sobe com a alvenaria. Depois que subiu com a alvenaria, a gente tem que voltar de novo para a impermeabilização. Vem e vai subir na alvenaria. De 40 a 60 centímetros, pelo menos. Tá? Ah, mas agora a gente já não fez. Agora, o que a gente vai fazer? Né? Se está tudo bom. Olha, aqui nós temos alguns métodos que são um pouco mais arcaicos. Acredite se quiser. Tá? Tira um tijolo aqui, tira um tijolo ali, tira um tijolo ali, e vai arrumando. Claro,
Isso o pessoal fazia antigamente. Mas hoje, nós temos produtos que vão, vamos dizer assim, mascarar esse problema. Porque o problema ele já está feito, tinha que ter sido feito a impermeabilização do baldrame. Tá? Não foi feito? Ok. Então, a gente vai trabalhar com a impermeabilização na parede, de forma que a gente vai tirar tudo, tira reboco, tira tudo, chega na alvenaria, deixa a umidade ela evaporar um pouco da alvenaria, certo? Algumas pessoas aqui já passam uma argamassa polimétrica na própria alvenaria, mas a gente precisa ter uma preparação de superfície, tá? Mas eu vou falar como que o pessoal executa, geralmente. Faz na própria alvenaria, vem com um chapisco e bolso, e aí faz novamente de argamassa polimétrica, 3 quilos, 4 quilos por metro quadrado, uma altura que você verificar, se a minha bolha está com 40, faz a impermeabilização com pelo menos 60, tá? E aí você vai aplicando toda essa argamassa polimérica para pressão negativa, ou seja, a umidade está ali, para ela não aparecer na parede. E aí você pode colocar ali também uma argamassa, depois, um revestimento mesmo, que tem alguns aditivos que vão auxiliar a não formar bolhas na tinta depois. Então veja que isso daqui é mais para a gente maquiar. E pode ser que a água continue ali na alvenaria, mas as pessoas não, só não vão estar vendo, tá? Nossa, eu peguei uma casa dessa, que misericórdia, tá? Era assim, todas as paredes, porque não foi feita a impermeabilização da Viga Baldrame, era uma cidade muito úmida mesmo. Infelizmente, essa foi a situação, só que lá teve que subir, se eu não me engano, acho que 90 centímetros do chão, toda a impermeabilização. Porque dependendo do nível do lençol freático, pode acontecer ainda que essa água, ela ainda, já que ela não vai conseguir mais sair pelas paredes, ela ainda continue percolando pela alvenaria e ainda subir lá por cima. Tá? Então, mas tem métodos, como eu falei, de maquiar. Tá? Infelizmente, aí é uma falha bem grande. Tá? Fundação tem que ser impermeabilizada. Alguém tem mais alguma pergunta? Não. Bom, mas se alguém tiver, pode me mandar e-mail, pode mandar mensagem no WhatsApp, que eu fico disponível aí para vocês. Beleza? João, obrigado, tá? Pelo convite aí de vocês. Espero que tenha agregado um pouco no conhecimento aí de impermeabilização. Legal, legal, bacana, bastante gente. Não, maravilha. Obrigado, tá? E como eu disse, eu fico aí à disposição de vocês, se tiverem alguma dúvida, quiserem saber algo mais. E aí, quem sabe a gente consiga fazer uma parceria aí com a URGS. É uma universidade que eu gosto muito, conheço alguns professores aí. Eu também sou filho de federal, tanto da parte de graduação quanto de mestrado. Então, sei bem como funciona, tá bom? Então, gente, muito obrigado e boa noite a todos. Beleza?